No capítulo anterior, após Mei anunciar a contagem de 3 segundos, ela fala que eles podem sair no tapa. Então, em seguida, ela começa a contar. E assim que termina, Liu parte para cima de Zoe. Zoe comenta que a luta foi chata, pois ele pensava que aquele cara tinha alguma carta na manga, mas ele nem sequer conseguiu aguentar um chute no bucho dele. Após Zoe terminar de eliminar os capiroscos, ele reflete que sua mana cresceu bastante, mas ainda não era o suficiente para sustentar suas habilidades de nível alto. Então ele decide que deve perguntar aos professores da escola como aumentar sua mana quando ele retornar, pois eles devem ter uma solução. O líder dos capiroscos declara que ele nunca o perdoará por ter eliminado a raça deles e que ele vai mandar todos para a terra do pé junto e tomar suas almas. Sukin olha para Zoe e diz que o time da Fênix irá protegê-lo e que ele deve aproveitar a oportunidade para escapar. Então em seguida as garotas tomam a frente de Zoe, dizendo que ele deve sobreviver pois ele é o gênio mais poderoso que elas já viram. Então elas afirmam que uma pessoa de elite como ele é digno de ser protegido, mesmo que custe a vida delas. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. De repente um portal aparece no céu fazendo Juhan perguntar o que era aquilo. Porém Zudan animada fala que aquelas são as unidades do dragão de gelo. E a unidade do dragão do gelo são pessoas acima do nível 30 que já passaram pelo segundo despertar. Ela diz que o major deles é um guerreiro de nível 51 que completou seu terceiro despertar. Então ela diz que agora eles estão salvos. Mas Zoe pensa que se eles podiam se teletransportar, porque eles não fizeram isso antes. Mas o líder dos capiroscos começa a rir dizendo que os humanos não devem se preocupar, pois seu exército não pode entrar por causa da barreira da formação mágica que ele tinha lançado. Então Sukin comenta como assim isso é possível. Em seguida uma das unidades chega ao local, mas após um deles tocar na barreira comenta que tinha algo estranho. Então o outro figurante pergunta qual era o problema, pois eles haviam aparecido muito longe do local da batalha. Então aquele figurante fala que isso era uma formação de larga escala dos capiroscos e que essa barreira tinha uma proteção sombria. Uma vez erguida faz com que eles sejam proibidos de teleportar para dentro dela. E além disso eles nem sequer podiam atacar de fora para dentro. E que na verdade eles precisariam pelo menos de 2 unidades para poder quebrar aquela barreira. Mas eles também podiam esperar cerca de 5 minutos, pois era esse tempo que ela levaria para se dissipar. O líder da unidade pede para descobrir quem estava dentro daquela barreira. E ele diz que assim que a batalha acabar, eles devem informar os familiares daquelas pessoas para vir coletar os restos de seus corpos, pois não há chance nenhum deles sobreviver esse tempo todo. De repente aparece um painel para Zoe, informando que o capirosco lendário foi detectado e que uma nova missão de conquista foi criada. E a missão era eliminar o prologue do capirosco, mas caso ele falhe terá penalidade. Mas se ele conseguir, a recompensa será um talento de nível S chamado Medicina Afortunada. Zoe fica bastante animada após receber a nova missão, então ele começa a liberar uma aura pedindo para as garotas ficar atrás dele, pois ele irá resolver aquilo sozinho, deixando aquelas garotas confusas. Porém o líder dos capiroscos fala que essa aura que esse chupinga estava exalando era sagrada e densa, parecendo que ele foi o único a ter eliminado os capiroscos dele. Furioso, o capirosco parte para cima de Zoe. Então seu dragão começa a liberar a energia de sua boca lançando contra ele. Mas Zoe pega seu marretão e contra-ataca aquele ataque do dragão. Porém o ataque de Zoe é tão poderoso que vence o poder do dragão, acertando-o quebrando uma de suas asas, fazendo o Ergue cair. E enquanto ele tentava se levantar, Zoe não perde tempo e parte para cima dele com seu marretão, mas Ergue revida com sua espada. No entanto, ao olhar ele percebe que Zoe tinha desaparecido, fazendo perguntar para onde aquele chupinga foi. Mas de repente ele leva uma pimbada na orelha, porém ele estava com seu reflexo afiado, bloqueando o ataque de Zoe. Mas Zoe não deixa o capirosco respirar e dá mais uma marretada nele, e ao atingi-lo ele empurra o capirosco para longe, deixando-o mais furioso ainda, liberando uma aura negra. E ele pergunta como isso era possível, pois esse chupinga só estava no nível 18 e ainda assim ele tinha poder suficiente para lutar com ele de igual para igual. Então Zoe comenta que o líder dos capiroscos era bastante resistente e que a propósito ele era o primeiro monstro lendário que ele enfrentava. Então o líder dos capiroscos parte para cima de Zoe falando que ele vai comer ali mesmo lá ele. Mas Zoe rapidamente salta para longe, desviando do ataque do capirosco. Então em seguida ele contra-ataca acertando o capirosco bem em cheio. E Zoe ativa sua luz da punição. Mas desesperado, o capirosco ativa seu escudo de fogo, bloqueando o ataque de Zoe. Ele pensa que nem mesmo a luz da punição conseguiu fazer nada contra ele,
e que parece que ele não pode mandar esse chupinga para a terra do pé junto, pois era um capirosco lendário e bravo, e parece que ele não irá conseguir eliminá-lo por meios normais, e que ele terá que usar aquela coisa que o sistema havia dado para ele no exame. Então o capirosco fica olhando para Zoe sem entender o que ela estava fazendo, mas como ele não era bobo, ele convoca seu subordinado dizendo para eles atacar aquele garoto todos juntos. Porém Zoe havia terminado de conjurar sua magia, criando um enorme poder em volta do seu corpo, deixando as meninas encantadas com aquele imenso poder, e até mesmo o esquadrão ficou se perguntando o que poder era aquele. Em seguida, no céu aparece uma mão de energia santa. Então o líder dos capiroscos comenta que deu ruim para ele, e em seguida ele é atingido por aquele poder. E o impacto é tão poderoso que as meninas perguntam se elas estavam sonhando, pois aí era capaz de usar a habilidade tão poderosa assim. O capitão, assustado, rapidamente chama seu vice, perguntando se ele tinha descoberto quem estava lá dentro. E ele fala que todos são estudantes da Universidade de Shurang, e que aquele que tinha lançado essa magia era o número 1 do recrutamento especial desse ano, o Paladino Zoe. Após receber aquele ataque, o capirosco fica bastante ferido, mas ele começa a se levantar, liberando ainda mais poder do seu corpo, perguntando como esse chupinga ousa enfrentar os grandes Eregui. Então em seguida ele grita para a legião dos capiroscos de fogo avançar, e os capiroscos recebem um buff dele, deixando eles bastante animados. Então os magos começam a conjurar suas magias, fazendo surgir várias mãos com roxo ao redor de Zoe, mas ele não demonstra preocupação e os capiroscos partem para cima dele. E o líder dos capiroscos fala para aquele mago que estava conjurando ficar calmo, pois este chupinga era apenas um paladino de nível 18. O mago então confirma dizendo que era isso mesmo, e que esse chupingole deve ter ficado sem mana depois de ter lutado tanto, e como ele estava sem mana, eles podem eliminá-lo com apenas diferença de número deles. Zoe pensa que sua habilidade de mão de Deus consumiu toda a sua mana, e que a velocidade de regeneração de seu equipamento era muito lenta, e que agora ele estava por conta própria. Porém, Zoe ainda tinha uma cartada na manga e ele ativa sua invocação divina de Rank S, e essa era uma habilidade secreta que consome toda a sua mana, permitindo o usuário usar o poder da luz de Deus, aumentando todos os 4 status base. Além disso, todas as habilidades do tipo divino e luz são aumentadas temporariamente em mais 5, e a recuperação de saúde e esta mini mana são aumentadas em 20 vezes, porém seu efeito dura pouco tempo, e após passar o usuário entra em um período de fraqueza. Após Zoe ativar essa habilidade, um raio de luz cai no céu, causando uma grande explosão, quebrando a barreira dos capiroscos que eles tinham colocado, deixando os capiroscos assustados ao ver aquele poder. Então Eregui pergunta o que estava acontecendo, e em meio àquele imenso poder surge Zoe sendo abraçado pelo anjo que o abençoou. Após ver aquela anjo, os capiroscos ficam encantados, pois as penas dela começam a cair de suas asas, mas após tocá-lo, os capiroscos começam a pegar fogo, os deixando louco. O capitão comenta que essa era uma técnica de invocação divina, e os seguranças perguntam o que é uma técnica de invocação divina. Então o capitão explica que essa é uma habilidade de alto nível, que todas as classes divinas têm, e que eles podem liberar o poder das divindades que eles acreditam. O capitão comenta que uma vez ele viu um sacerdote de nível 58 usar uma técnica de invocação divina, e o único movimento dele foi o suficiente para recuperar a legião inteira de suas feridas e condições. Então os capiroscos, ao ver Zoe liberando aquele poder, ele diz que isso era impossível, pois essa era uma técnica secreta de alta classe, e ele pergunta como isso era possível, já que esse chupingola era um paladino de nível 18, e como é que ele era capaz de usar essa técnica. Os capiroscos comentam que se ele conseguir completar a conjuração, toda a legião dele será aniquilada, mas o líder dos capiroscos comenta que isso é só uma habilidade, e embora ela seja capaz de trocar ofensiva e defensiva, ele pergunta aos magos quanto tempo resta para a construção da formação de retorno para a escuridão. Então o mago fala que falta apenas 1 minuto para que Vossa Alteza consiga retornar, e o líder dos capiroscos diz que estava na hora de seu subordinado mostrar sua lealdade. Então ele invoca todos os capiroscos das camadas para proteger o filho de Eregui, e em seguida a energia começa a sair daquele local, e os capiroscos comentam que eles devem se sacrificar para tornar parte do seu grande ser, dizendo que o grande filho de Eregui e eles devem se tornar um só. Eregui então começa a receber as almas dos capiroscos, aumentando bastante seu poder. E após isso ele começa a liberar uma imensa energia, e a anja comenta que essa era uma espécie inferior, feia e trágica. Então ela diz a Zoe que irá garantir seu poder divino a ele. Em seguida ela aponta para Eregui recitando o que Deus disse que haja luz. Isso faz surgir um poder do dedo de Zoe, e após ele lançar contra Eregui, causa uma grande explosão destruindo boa parte do local. Porém, informado que o filho do capiroto da chama estava no nível 23 e 43, mas esse nível era falso e sua classe agora era lendária.
Logo em seguida, Eregue aparece totalmente modificado e ele lança sua habilidade Rugido da Chama do Capirosco contra Zoe, e então ele também usa sua habilidade Explosão Solar do Capirosco da Chama, fazendo surgir uma grande bola demônica em suas mãos. O líder dos Capirosco comenta que essa era a habilidade mais forte dos Capirosco da Chama, que era condensar o fogo ao extremo, e a temperatura da superfície pode chegar a 500 milhões de graus, e se não fosse pelo sacrifício dos Capirosco da tribo dele, ele nunca seria capaz de lançar essa habilidade. Em seguida, Eregue lança seu poder contra Zoe, dizendo que recebe essa pedrada. No entanto, Zoe não se move e recebe aquele ataque diretamente, causando uma imensa explosão. Então Eregue começa a rir dizendo que esse chupingole virou cavão, mas logo em seguida Zoe aparece sem nem sequer um arranhão, deixando o Capirosco aterrorizado. Ele comenta que isso era impossível e parece que eles estão no mesmo nível de poder. Eregue, desesperado, tenta fugir dizendo que já passou 1 minuto e que a constituição de informação do retorno já deve estar completa e ele precisava retornar o mais rápido possível. Mas Zoe então chama ele dizendo que em nome de Deus ele irá subjugá-lo, e em seguida ele lança uma energia poderosa contra Eregue, destruindo uma grande parte do terreno. E em meio à fumaça, Zoe observa Eregue agonizando, gritando que precisa cumprir sua missão e voltar, e que ele estava ferido gravemente. Os Capirosco, que ainda estava vivo, ficam se perguntando o que é que eles devem fazer, pois o filho do Capirosco estava morto e a formação de retorno havia sido danificada, impossibilitando o retorno deles para o Reino Sagrado. Com a fumaça se dissipando, o poder de Zoe começa a desaparecer, então ele desmaia dizendo que finalmente acabou, e as meninas correm para tentar segurá-lo, mas Zoe mete o cucuruto no chão e mesmo tentando abrir os olhos, ele vê Shuhan preocupada pedindo para o sacerdote curá-lo imediatamente, e ele também vê os esquadrão ordenando para os outros procurar sobreviventes nas redondezas. Momentos depois, no hospital, Zoe comenta que seu corpo estava muito pesado e que ele nem sequer estava conseguindo respirar e que era como se houvesse alguma coisa em seu peito. Porém, de repente ele salta da cama agonizado, então ele vê Shuhan limpando o seu rosto, dizendo que finalmente ele havia acordado. Ela explica que Zoe dormiu por 2 dias, então Zoe pensa que Shuhan deve ter dormido em cima dele, ou sufocando, e que se ele tivesse demorado mais um pouco ele teria partido dessa para o outro mundo. Logo em seguida, Shuhan puxa a camisa de Zoe e dá um beijo em seu rosto, agradecendo por tê-la salvado. Logo em seguida, Shuhan sai e Zoe fica refletindo sobre o que aquela garota realmente queria, mas logo ele se lamenta por ter dormido por 2 dias e perdido suas missões diárias. Então ele decide verificar a missão principal para ver se valeu a pena. Então é informado que ele havia recebido um talento de rank S+, chamado Resistência à Morte, que permite que seu corpo resista à morte e cure seus ferimentos mais rápido. E ele também recebeu uma poção de rank S+, chamada Poção da Sorte, que garante uma sorte extra por 12 horas. Zoe comenta que as outras classes também têm talento de cura, mas como o dele é chamado Resistência à Morte, deve ter alguma coisa especial nela. Então em seguida ele pega uma faca e dá uma chablausada mesmo na barriga, e apenas em 2 segundos seus ferimentos é curado, o deixando extremamente animado comentando que isso era incrível, e que parece que ele não será mais afetado por ferimentos normais. Então ele diz que sua taxa de sobrevivência havia aumentado muito. Zoe então pega um raio e fala o que aconteceria se ele cortasse um de seus membros, porém logo ele desiste dizendo que era melhor deixar pra lá, pois vai que ele não volta. E ao se levantar suas pernas começam a tremer e ele reclama mandando elas ficar quietas, pois eles quase foram separados. Em seguida ele verifica a habilidade que ele havia recebido chamada Aureola do Fogo Sagrado de rank A, que aumentava sua habilidade de manipular o elemento fogo, ampliando seu dano de fogo e luz. Zoe comenta que ao combinar essas habilidades ele pode se tornar um tipo de mago elemental de luz e fogo. Porém, logo em seguida alguém bate na porta chamando sua atenção, e quando aquela pessoa entra era o vice-líder da Legião do Dragão da Neve, que se apresentava como Vang. Ele se sente agradecido por Zoe ter eliminado o filho do Capirosco e destruído o portal de retorno deles, e que graças a isso eles conseguiram capturar os Capiroscos sobreviventes como prisioneiros. Mas sem dar muita importância, Zoe fala que não foi nada demais, e em seguida ele pergunta a Vang se ele tinha algum outro motivo para estar ali, pois ele certamente não havia vindo apenas para isso. Vang fala que o Capitão Shu é que deveria ter vindo, mas como ele tinha os assuntos urgentes para tratar, quem veio foi ele no seu lugar. Então ele ainda diz que como o ataque de Zoe destruiu metade do Vale da Sombra Negra, o vestígio de uma aparição capirosca foi revelado, permitindo que a Legião descobrisse os segredos dos Capiroscos. Então o Capitão Shu estava agora mesmo fazendo um relatório para seus superiores. Vang então ativa sua Pokébola que altera completamente o ambiente da sala, exibindo vários itens para Zoe, e esses são os recursos acumulados pela Legião do Dragão da Neve ao longo de séculos. E Vang diz para Zoe que ele não precisa ser tímido e pode pegar o que ele desejar.
E animado, Zoe aponta para alguns tesouros de Rank Yes, mas indeciso ele pergunta a Vang se a Legião do Dragão não teria lotos congelantes. Então Vang pede para Zoe aguardar um momento enquanto ele verificava, e minutos depois Vang retorna e mostra lotos congelantes perguntando se era aquilo mesmo que ele queria. E animado, Zoe confirma dizendo que sim. Entretanto, ao ver o valor do item, Vang fica pensativo, dizendo para si mesmo que aquela coisa era tão cara que equivalia ao menos 3 anos de seu salário e que ele iria cobrar isso do capitão. Depois de entregar lotes congelantes a Zoe, Vang desativa a sala e em seguida a lotes congelante entra no armazém do quartel-general. Então ele diz que Zoe terá que ficar na base por mais alguns dias e que caso ele fique entediado ele pode avisá-lo. Vang diz que ele irá enviar alguém para caçar alguns monstros com ele no vale, porém aquele era um plano de Vang, pois ele queria que Zoe se aproximasse dos garotos da Legião, que tinha a mesma idade semelhante à sua, pois quando Zoe crescesse a Legião do Dragão da Neve seria beneficiada com sua amizade. Mas Zoe diz a Vang que ele não pode ficar, pois ele precisava voltar para a escola para participar da competição de calouros no dia seguinte, então ele pede para Vang enviar lotes congelantes para o seu dormitório. Decepcionado, Vang diz que havia esquecido que Zoe ainda era um aluno, e ele promete enviar lotes congelantes dentro de 2 dias, e ele diz para Zoe que se ele encontrar algum desafio que ele não consiga enfrentar sozinho, ele pode pedir ajuda à Legião do Dragão da Neve, pois eles sempre irão ajudá-lo caso ele precise. Logo após Vang sair, Zoe se sente animado falando que estava salvo e que ele deveria agradecer ao filho do Capiroso, e ele nunca teria conseguido ter acesso ao armazém da Legião e pegar da Lotus. Em outro local, Suki tinha acabado de tomar um banho quente após fechar a porta do banheiro. As meninas entram no quarto delas animadas, então Xian diz para a capitã delas que elas estavam pensando em chamar Zoe para o time da Fênix Azul. Então ela pergunta o que ela achava, e Suki fala que acha que ele não iria aceitar, pois devido à força que ele tem, ele não precisava delas para caçar monstros, pois além disso ele pode fazer isso sozinho. Mas o Dan pergunta como é que ela sabia, pois elas nem sequer haviam tentado ainda. Então ela disse que além do mais, Suki também queria ele em seu time, pois ela tinha visto ela olhando para ele várias vezes. Momentos depois, Suki vai até o dormitório de Zoe e após ele abrir a porta, ela sem perder tempo já o convida para entrar no time da Fênix Azul. E após isso, Zoe pergunta como assim o time da Fênix Azul. E Suki fala que Zhu Xian e Judan queriam muito que ele entrasse para o time delas e que elas ficariam bastante tristes caso ele recusasse. Então Zoe pergunta se ela estava brincando. E Suki fala que isso era um agradecimento por ele ter salvado elas no Vale da Tempestade. Em seguida ela dá uma bitoca nele falando que isso era um agradecimento especial, e logo em seguida ela sai correndo se despedindo. Zoe então pensa que essas garotas tinham um agradecimento especial danado, mas só faltava o bem bom. Em outro local, o líder Shu estava em uma reunião e explica que devido a várias rachaduras que permitiram que os capirosos entrassem em massa, o planeta estava correndo o risco de extinção. Então um dos líderes fala que nesse caso eles precisam agir imediatamente, e ele pede para Yang informar todas as principais legiões do país para mandar guardas imediatamente para todas as rachaduras médias, e ele também diz que a senhorita Zhang deve participar na reunião internacional para relatar essas descobertas e observar a reação dos outros países. Porém, um deles pergunta ao Capitão Shu se essa informação foi coletada por um dos adolescentes de 18 anos, e Shu fala que sim, e que o nome dele era Zoe, e que ele é um paladino e foi o primeiro lugar no distrito de Shukang, e ele é um calouro da Universidade de Shukang. Porém, ele havia usado uma técnica de invocação divina no Vale da Tempestade para derrotar o filho do Capiroso que destruía a formação de retorno deles, e que devido a isso ele foi de grande contribuição para a operação deles. Ao ouvir isso, o líder da formação fica impressionado, então o chifrudo fala que era raro ver um paladino em primeiro lugar, então ele pede para o diretor Rui ficar de olho nele, e que quando Zoe voltar para a universidade ele deve informá-los caso Zoe tenha potencial, pois como eles são os mais fortes desse país, se esse garoto tiver a aprovação deles, ele terá um grande futuro. No dia seguinte, na Universidade de Shukang, Robô informa aos alunos que a competição de calouro começará às 10 da manhã e que todos devem chegar na hora certa. Todos então se reúnem diante dos líderes da universidade e Wu Mang, mestre da Casa da Guerra, dá boas-vindas a todos e informa que a competição de calouros terá 2 fases e que a primeira fase será o desafio do Reino Secreto e sua classificação será decidida pela dificuldade Templo da Conclusão, e já a segunda fase é o desafio livre e que todos terão 3 chances de desafiar alguém com a classificação maior e que eles trocarão de rank caso eles consigam vencer. Porém, Mei fica preocupada perguntando onde é que estava Zoe e Shuhan, pois eles irão perder suas classificações caso eles não apareçam para a competição. Então, logo em seguida, ela comenta que ela não deveria ter contado para eles sobre a lotes congelantes, pois isso era muito ruim.
Os alunos logo começam a perguntar cadê Zoe, e que parecia que ele não viria para a competição. Então eles dizem que já faz cerca de um mês que ele não tinha voltado para a universidade, e eles falam que isso aqui não era ruim, pois era um competidor a menos contra eles. E fica animado comentando que Zoe desperdiçou um mês fazendo nada, e que ao invés de treinar ele agora nem sequer teve coragem de aparecer para a competição, e que isso era patético, pois ele não soube aproveitar sua oportunidade. Em seguida é dado início à primeira fase da competição, e Vumanga ativa o Reino Secreto Prateado, liberando uma grande energia fazendo surgir um grande portão, e ele comenta que esse ano era especial, pois todos são os maiores e mais fortes da história da universidade, e todos deverão usar suas forças ao máximo. Além das dificuldades fácil, difícil e pesadelo, eles também adicionaram a dificuldade abissal. Então os alunos ao ver que a dificuldade abissal foi liberada, eles ficam animados comentando que isso será divertido, pois eles ouviram falar que essa dificuldade era 10 vezes mais difícil do que a dificuldade pesadelo. Então em seguida Vumanga grita dizendo que espera que todos tenham trazido suas melhores poções e equipamentos, pois eles serão teleportados agora mesmo. O Reino Secreto do Ninho do Urso tem requisito de nível 12 a 19, e entre as dificuldades fácil e abissal, e que nessa floresta negra vive um grupo de ursos monstros violentos, e diz a lenda que o corpo humano inteiro não é o bastante para satisfazer um filhote. Então logo em seguida os estudantes são teleportados para o Reino Secreto, e o Vumanga então fala que isso não era nada mal, pois os alunos desse ano são bastante ambiciosos e escolheram as dificuldades mais difíceis. Vumanga irritado pergunta onde é que estavam os alunos 01, 03, então o Mei fala que eles foram para a Cordilheira da Tempestade para ganhar uma experiência. Irritado, Vumanga diz que isso era ridículo, pois eles não estavam dando valor à competição e que ele irá remover o rank deles. Assustada, Mei pede para ele não fazer isso, dizendo que eles dois não são assim. Mas de repente Zoe aparece correndo e carregando Xuan, pedindo para que eles esperem, pois eles haviam se atrasado um pouquinho, deixando os líderes impressionados ao vê-los. Então em seguida é informado que Zoe e Xuan entraram na dificuldade abissal, e eles se olham animados comentando que haviam conseguido chegar a tempo. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura!